Olá, meu nome é Vitor Sérgio e hoje vou apresentar para vocês o sistema Statify. Foi um sistema desenvolvido na disciplina de Laboratório de Programação de Sistemas, buscando solucionar um problema que seria utilizado para gerenciar uma clínica de estética. Queria permitir o cadastro e gerenciamento de médicos, enfermeiras, pacientes, procedimentos estéticos e consultas. Bem como também ele contaria com uma agenda de consultas, um histórico de procedimento por paciente, um módulo de feedback dos pacientes também, tendo acesso restrito por login e senha e com permissões específicas para diferentes perfis. Além de relatórios de procedimentos, também deveriam ser disponibilizados, bem como algumas estatísticas. Durante essa apresentação, então, eu vou mostrar a arquitetura utilizada, as principais funcionalidades, bem como a interface do usuário, como ela foi estruturada para garantir uma experiência de uma forma mais fluida. Então, para desenvolver o sistema e estruturar ele, a gente utilizou o padrão MVC, que era um dos requisitos para a disciplina de Laboratório de Programação de Sistemas, e basicamente esse padrão é adotado para separar a lógica da aplicação em três camadas principais, que seria a Model, a View e a Controller. Basicamente, a camada de modelo ela representa os dados e as regras de negócio do nosso sistema. Basicamente, ela é responsável por tanto armazenar e manipular as informações essenciais, de forma a garantir que os dados sejam gerenciados corretamente. No nosso sistema, especificamente, a gente utilizou o ORM Hibernate para comunicação com o banco de dados, que neste caso foi utilizado o MySQL. Facilitar a manipulação dos dados de uma forma mais eficiente e segura, né? Além disso, a nossa próxima camada, a camada View, ela, que é responsável por exibir as informações ao usuário, ela recebe basicamente os dados do modelo e os apresenta de maneira interativa e compreensível. Nesse caso, a nossa View foi desenvolvida utilizando o Java Swing, que proporciona uma interface gráfica amigável, buscando o nosso cliente potencial, que seriam, por exemplo, médicos ou gerentes desses tipos de clínica. E além disso, por último, temos a nossa camada controller, que ela meio que atua como intermediário entre a camada de modelo e a camada view, que recebe as requisições do usuário, processa os dados junto ao modelo e retorna a resposta adequada para a nossa camada view. Fazendo essa separação, então, ela meio que permite um desenvolvimento mais organizado e facilita também a manutenção e a escalabilidade do nosso sistema. Desse modo, então, agora eu vou apresentar para vocês algumas das funcionalidades que a gente implementou aqui no sistema. Iniciando aqui, então, vou estar demonstrando um pouco de como foi implementado esse sistema, né? Passando brevemente por algumas das camadas, como a camada de modelo, que eu vou estar começando aqui, depois a gente passa um pouco pela camada de controller e assim por diante. Rodando aqui o sistema, então, a gente vai estar observando a nossa tela inicial, que seria a nossa tela de login, na verdade, e enquanto aqui de fundo está criando nossas tabelas. No Debiv aqui a gente consegue estar observando elas, como a tela de admin. Aqui dentro a gente tem o ID do admin, como ele é criado um administrador padrão. Vou estar entrando na conta dele aqui, que é a plataforma statify.gmail.com, e a senha padrão, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente entrando aqui, a gente já podemos observar a nossa tela principal, que mostra a agenda. A gente pode estar observando aqui como ela se comporta. Temos a agenda, temos a parte de perfil, onde a gente consegue estar trocando a senha, fazendo algumas alterações no nosso perfil também, a parte de configurações, a parte de gerenciar pacientes. A gente também tem a parte de histórico de procedimentos, que eu vou estar abordando de forma melhor, a gerenciar médicos, nossa parte de feedbacks, onde é listado todos os feedbacks dos pacientes que eles criam, a questão da gerenciar administradores, a gente tem o nosso administrador aqui, que é criado por padrão. Temos a nossa parte de gerenciar pagamentos, bem como a parte de configurações aqui, eu vou estar trocando aqui, por exemplo, para 45 minutos. E a gente pode observar que aqui na nossa agenda ela já troca, em vez de ser de meia e meia hora, as consultas estão agora de 40 e 45 minutos. Se eu voltar aqui para 30 minutos, salvar, a gente pode observar que volta de meia e meia hora novamente a mostra da nossa agenda. Vou estar criando aqui agora alguns usuários para popular a nossa base de dados. Então, daqui a pouco eu já volto com vocês. Agora eu vou estar criando aqui um novo procedimento, que vai se chamar Botox, com a descrição pode ser Botox, um intervalo em dias, colocar em 5 dias aqui, de retorno no caso. A duração estimada seria uns 30 minutos e o valor que eu coloquei aqui como R$500. Requisitos, não tem requisito nenhum, e contraindicação também nenhuma. Vamos salvar aqui. Agora a gente vai estar criando uma nova consulta. Vamos começar aqui com o botão de agendar. Selecionar o paciente, médico, enfermeira e o procedimento. A gente seleciona aqui o procedimento que a gente acabou de cadastrar, que é o Botox. A data a gente vai colocar o dia 15, só que a gente vai ver que vai dar problema que dia 15 dá num final de semana.
quando a gente for tentar salvar. Tentando salvar aqui, a gente percebe que não funciona nesse dia de semana, porque dia 15 dá um final de semana. Então a gente vai trocar aqui pro dia 12. A gente pode observar, se voltar no dia 12 aqui, a gente consegue ver que a nossa consulta já está agendada, com o paciente Bruno, Vitor como médico, o enfermeiro como Fernando. O valor total, agora se a gente clicar em confirmar a consulta será confirmada, mas a gente, se desejar confirmar, confirmou. Ela muda de cor, essa consulta a gente vai confirmar aqui. Agora ela dá como concluída. E agora, se a gente realizar o pagamento, já aparece o valor dele, o método de pagamento, que está no caso dinheiro, e desse modo o pagamento é concluído. A gente consegue emitir o recibo, fazer um relatório. Nesse caso, o relatório só quem vai te fazer seria o médico e o administrador, que ele, como o administrador pode tudo, a gente está conseguindo testar aqui pela conta de administrador. A gente consegue salvar o relatório, a gente consegue visualizar o relatório também ao abrir ele. Ele já aparece aí com todas as informações. Agora a gente pode emitir o recibo, que a gente, além do recibo enviado por e-mail, a gente tem o recibo por PDF, que é gerado automaticamente. Agora que a gente consegue acessar nosso histórico de procedimentos e buscar por paciente, todos os procedimentos do determinado paciente. A gente consegue visualizar o relatório nesse caso. Também a gente vai estar conseguindo aqui gerenciar nossos pagamentos, onde vai estar listado todos os pagamentos realizados no sistema, nessa table model, e os feedbacks. Como está vazio, agora a gente vai estar deslogando aqui da nossa conta para a gente estar cadastrando feedback, para a gente ver como funciona isso. Para cadastrar o feedback, o usuário tem que ser um paciente. Então eu criei uma conta com e-mail temporário e a gente vai estar acessando as credenciais por aqui. Primeiramente a gente tem nossas credenciais, onde é enviado um e-mail com as credenciais de acesso. A gente vai estar copiando o e-mail, a gente está colocando aqui na nossa plataforma, e a nossa senha, gerada aleatoriamente pelo sistema e enviada pelo e-mail. Aqui nós temos as minhas consultas, temos a parte de perfil, onde a gente consegue trocar senha por aqui também, e temos a parte de feedback, onde a gente vai estar cadastrando então um novo feedback. A gente seleciona o feedback que a gente queira deixar, ou uma consulta, no caso, procedimento, seleciona um título e uma descrição. Colocar aqui, muito bom, procedimento realizado, e na descrição colocar melhor procedimento de todos. Procedimento de todos. A gente envia o feedback aqui, ele vai estar cadastrando o sistema com sucesso, a gente consegue observar o título, a avaliação, a data, o paciente, a gente consegue acessar somente nossos feedbacks e todos os feedbacks. Basicamente, a parte do paciente é essa, a gente consegue visualizar todas as consultas, tanto as concluídas como as não concluídas. E agora a gente vai estar voltando para nossa conta de administrador, para a gente estar visualizando o feedback por meio do administrador. Ou por meio do médico e assim por diante. A tela basicamente não iria mudar muito. A gente vai estar acessando aqui a parte de feedbacks. E o feedback vai estar mostrando aqui para o administrador. Ele consegue também excluir caso a pessoa tenha escrito um feedback malicioso ou alguma coisa assim, nesse sentido. Eu vou estar passando um pouco por todas as partes de gerenciamento, onde a gente faz o cadastro. Por exemplo, gerenciar médico, a gente pode observar todo o médico que eu cadastrei, a enfermeira que eu cadastrei aqui, o enfermeiro no caso, né? Recepcionista, e os administradores, que no caso só tenho eu, que o sistema gera inicialmente, né? A gente consegue trocar a senha aqui, a gente vai estar modificando a senha para ver como esse processo funciona. Estou colocando a mesma senha aqui, e agora trocando ela, a gente troca ela e dá como senha alterada com sucesso. Agora, o sistema é esse, eu vou estar mostrando um pouco da implementação das telas, agora na nossa parte da view. Na parte do código em si, da nossa implementação, a gente tem aqui alguns dialogs, por exemplo, o dialog de feedback. Esse feedback aqui seria o feedback do administrador, do médico, da recepcionista e assim por diante. Temos a nossa página de login, onde a gente tem alguns componentes personalizados, né? Eu criei aqui alguns componentes pelo Java Swing, que permite a gente criar o componente e arrastar ele para nossa parte de design pelo NetBeans, quando a gente usa a parte NetBeans. Então aqui a gente tem a parte de password de senha e a nossa text field, nossa custom text field. A primeira coisa que eu fiz foi colocar uma borda mais bonita, tirar o fundo dela e colocar um arredondamento. Aí a gente tem a parte de deixar o feedback do paciente e essa estrela que eu coloquei como rating stars. Aqui está como ela foi implementada. E aqui a gente tem alguns botões, como o Primary Custom Button, que foi seria o botão primário da nossa aplicação. Seria o nosso componente primário de botão, que seria, por exemplo, esse de adicionar aqui da tela de gerenciar médicos. Aqui a gente tem o nosso painel de perfil, que eu utilizei, no caso, alguns painéis para colocar na tela principal. A tela principal, ela basicamente é renderizada por painéis. Tem a parte de minhas consultas, que seria a parte do painel do paciente, a parte de sidebar.
onde aqui a gente tem o controle por autenticação, ou seja, dependendo da pessoa autenticada, aparece as funcionalidades dela por aqui, na nossa sidebar, ela que faz o controle, de fato, de quais funcionalidades cada pessoa pode utilizar. Aqui a gente tem a parte de nossa nova consulta, como eu demonstrei lá, mostrando o sistema em si. A gente tem a parte do painel de agenda, ele aqui ele não vai estar funcionando porque ele foi realizado por meio do código em si. No código, então, a gente meio que criou vários painéis, e esses painéis, eles funcionam meio que de forma interativa, ou seja, ele é criado em tempo real ali quando você gera aquela tela, né? Então ele tem o painel de horário, o painel da consulta, que é aquele painel que aparece a consulta de várias cores, dependendo do status dela, né? Se está confirmado, se está cancelado, se está concluído. E dessa forma a gente consegue ter um controle maior ali e deixar o sistema mais bonito, de fato. E aqui a gente tem alguns métodos que foi implementado para essa parte da agenda. E aqui está toda a nossa estrutura do nosso projeto em si. E é isso, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima.